Olá, obrigada por acessar o Sacris Canal Católico. A leitura de hoje é a Via Sacra, de José Maria Escrivá, narração de Elizabeth Gravina e Ney Gravina. Meus agradecimentos a Vanessa Merlim pela sugestão. Notas introdutórias. Meu Senhor e meu Deus, sob o olhar amoroso de nossa Mãe, dispomos-nos a acompanhar-te pelo caminho de dor que foi o preço do nosso resgate. Queremos sofrer tudo o que tu sofreste, oferecer-te o nosso pobre coração contrito, porque és inocente e vais morrer por nós, que somos os únicos culpados. Minha Mãe, Virgem dolorosa, ajuda-me a reviver aquelas horas amargas que o teu Filho quis passar na terra para que nós, feitos de um punhado de lodo, vivêssemos por fim em libertatem gloria filorium Dei, na liberdade e glória dos filhos de Deus. Ponto 1. Primeira estação. Jesus é condenado à morte. Já passa das 10 da manhã. O processo está a chegar ao seu termo. Não houve provas conclusivas. O juiz sabe que os seus inimigos o entregaram por inveja e tenta um recurso absurdo. A escolha entre Barrabás, um malfeitor acusado de roubo com homicídio, e Jesus, que se diz o Cristo. O povo escolhe Barrabás. Pilatos exclama: Que hei de então fazer de Jesus? Mateus 27, 22. Respondem todos: Crucifica-o! O juiz insiste: Mas que mal fez ele? E de novo respondem aos gritos: Crucifica-o! Pilatos assusta-se ante o crescente tumulto. Manda então trazer água e lava as mãos à vista do povo, enquanto diz: Sou inocente do sangue deste justo. Isto é lá convosco. Mateus 27, 24. E depois de ter mandado flagelar Jesus, entregou-o para que o crucificassem. Faz-se silêncio naquelas gargantas embravecidas e possessas, como se Deus estivesse já vencido. Jesus está sozinho. Que longe estão aqueles dias em que a palavra do homem-Deus punha luz e esperança nos corações, aqueles longos cortejos de doentes que eram curados, as aclamações triunfais de Jerusalém, quando o Senhor chegou montado no manso burrinho. Se os homens tivessem querido dar outro destino ao amor de Deus, se tu e eu tivéssemos conhecido o dia do Senhor. Pontos de meditação. 1. Jesus ora no horto. Pater mi. Mateus 26, 39. Abba Pater. Marcos 14, 36. Deus é meu Pai, ainda que me envie sofrimento. Ama-me com ternura, mesmo quando me bate. Jesus sofre para cumprir a vontade do Pai. E eu, que também quero cumprir a santíssima vontade de Deus, seguindo os passos do Mestre, poderei queixar-me se encontro por companheiro de caminho o sofrimento? Constituirá um sinal certo da minha filiação, porque me trata como ao seu divino Filho. E então, como ele, poderei gemer e chorar sozinho no meu Getsêmani. Mas prostrado por terra, reconhecendo o meu nada, subirá ao Senhor um grito saído do íntimo da minha alma. Pater mi, Abba Pater, fiat. 2. A prisão. Venit ora, et filius hominis tradetur, in magnus peccatorum. Marcos 14, 41. Logo o homem pecador tem a sua hora? Sim, e Deus a sua eternidade. Algemas de Jesus, cadeias que ele voluntariamente deixou pôr, atai-me, fazei-me sofrer com o meu Senhor, para que este corpo de morte se humilhe, porque não há meio termo, ou o aniquilo, ou me envilece. Mas vale ser escravo do meu Deus do que escravo da minha carne. 3. Durante o simulacro do processo, o Senhor... João 19, 14. Os pontífices respondem enfurecidos: Não temos outro rei senão César. João 19, 15. Senhor, onde estão os teus amigos? Onde estão os teus súditos? Deixaram-te.
É uma debandada que dura 20 séculos. Fugimos todos da cruz, da tua santa cruz. Sangue, quebrando, solidão e uma insaciável fome de almas são o cortejo da tua realeza. 5. Et homo. João 19:5. O coração estremece ao contemplar a santíssima humanidade do Senhor convertida numa chaga. E então perguntar-lhe-ão: que feridas são essas que tens nas tuas mãos? E ele responderá: são as que recebi em casa dos que me amam. Zacarias 13:6. Olha para Jesus. Cada rasgão é uma censura, cada zorrague um motivo de dor pelas tuas ofensas e as minhas. Ponto 2. Segunda estação. Jesus toma sua cruz. Fora da cidade, a noroeste de Jerusalém, há um pequeno cerro. Em arameu, chama-se Gólgota. Em latim, Locus Calvarii, lugar das caveiras ou Calvário. Jesus entrega-se inerme à execução da sentença. Não se lhe vai poupar nada e cai sobre os seus ombros o peso da cruz infamante. Mas a cruz será, por obra de amor, o trono da sua realeza. A gente de Jerusalém e os forasteiros, vindos para a Páscoa, atropelam-se pelas ruas da cidade para ver passar Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Há um tumulto de vozes intervalado por curtos silêncios. Talvez quando Cristo fixa o olhar em alguém. Se alguém quer vir após mim, toma a tua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Com que amor se abraça Jesus ao lenho que lhe há de dar a morte? Não é verdade que quando deixas de ter medo da cruz, disso a que as pessoas chamam cruz, quando pões a tua vontade na aceitação da vontade divina, és feliz e lhes aparecem todas as preocupações, os sofrimentos físicos ou morais? É verdadeiramente suave e amável a cruz de Jesus. Aí não contam as penas. Fica só a alegria de nos sabermos corredentores com Ele. Pontos de meditação. 1. A comitiva prepara-se. Jesus escarnecido é alvo da troça de quantos o rodeiam. Ele que passou pelo mundo fazendo bem e sarando a todos das suas doenças. Atos 10:38. A Ele, ao Mestre bom, a Jesus que veio ao encontro dos que estávamos afastados, vão-no levar ao patíbulo. 2. Preparam um cortejo, uma longa procissão, como se tratasse de uma festa. Os juízes querem saborear a sua vitória com um suplício lento e desapiedado. Jesus não encontrará a morte num abrir e fechar de olhos. É-lhe dado tempo para que a dor e o amor continuem a identificar-se com a vontade amabilíssima do Pai. Ut facerem voluntatem tuam, Deus meus, volui et legem tuam in medio cordis mei. Salmo 39:9. Ponho todo o meu empenho em cumprir a tua vontade, meu Deus, e dentro do meu coração está a tua lei. 3. Quanto mais de Cristo fores, maior graça terás para a tua eficácia na terra e para a felicidade eterna. Mas tem de decidir-te a seguir o caminho da entrega, a cruz às costas, com um sorriso nos lábios, com uma luz na alma. 4. Ouves dentro de ti, como pesa esse jugo que livremente tomaste? É a voz do diabo, o fardo da tua soberba. Pede humildade ao Senhor e também tu entenderás daquelas palavras de Jesus. Iugumenem meum suavest et tonus meum leve. Mateus 11:30, que me agrada traduzir livremente assim: o meu jugo é a liberdade, o meu jugo é o amor, o meu jugo é a unidade, o meu jugo é a vida, o meu jugo é a eficácia. 5. Há no ambiente uma espécie de medo da cruz do Senhor. Tudo porque começaram a chamar cruzes
a todas as coisas desagradáveis que acontecem na vida e não sabem aceitá-las com sentido de filhos de Deus, com visão sobrenatural. Até tiram as cruzes que os nossos avós levantaram nos caminhos. Na paixão, a cruz deixou de ser símbolo de castigo para se converter em sinal de vitória. A cruz é o emblema do Redentor. In quo est salus, vita et resurrectio nostra. Ali está a nossa salvação, a nossa vida e a nossa ressurreição. Ponto 3. Terceira estação. Jesus cai pela primeira vez. A cruz fende, destroça com o seu peso os ombros do Senhor. A turba multa foi se agigantando. Os legionários mal podem conter a encrespada, enfurecida multidão que, como o rio fora de leito, aflui pelas ruelas de Jerusalém. O corpo extenuado de Jesus já cambaleia sob a cruz enorme. Do seu coração amorosíssimo mal chega um alento de vida aos seus membros chagados. À direita e à esquerda, o Senhor vê essa multidão que anda como ovelhas sem pastor. Poderia chamá-los um a um pelos seus nomes, pelos nossos nomes. Aí estão os que se alimentaram na multiplicação dos pães e dos peixes, os que foram curados das suas doenças, os que doutrinou junto do lago e na montanha e nos pórticos do templo. Uma dor aguda penetra na alma de Jesus e o Senhor tomba extenuado. Tu e eu não podemos dizer nada. Agora já sabemos por que pesa tanto a cruz de Jesus e choramos as nossas misérias e também a ingratidão tremenda do coração humano. Do fundo da alma nasce um ato de profunda contrição que nos arranca da prostração do pecado. Jesus caiu para que nos levantemos uma vez e sempre. Pontos de meditação. Triste, porque caíste nesta pequena batalha? Não, alegre, porque na próxima, com a graça de Deus e com a tua humilhação de agora, vencerás. 2. Enquanto houver luta, luta ascética, a vida interior. Isso é o que o Senhor nos pede, a vontade de querer amá-lo com obras nas coisas pequenas de cada dia. Se venceste no pequeno, vencerás no grande. 3. Este homem está a morrer, já não há nada a fazer. Foi há anos no hospital de Madrid. Depois de se confessar, quando o sacerdote lhe dava a beijar o seu crucifixo, aquele cigano dizia aos gritos, sem que conseguissem calá-lo: Ah, com esta minha boca imunda, não posso beijar ao Senhor. Mas tu vais dar-lhe já a seguir um grande abraço e um grande beijo no céu. Já viste uma maneira mais formosamente tremenda de manifestar a contrição? 4. Falas e não te escutam, e se te escutam, não te entendem. És um incompreendido. De acordo. De qualquer forma, para que a tua cruz tenha todo o relevo da cruz de Cristo, é preciso que trabalhes agora sim, sem te ligar em importância. Outros te entenderão. 5. Quantos com a soberba e a imaginação se metem nos calvários que não são de Cristo? A cruz que deves levar é divina, não queiras levar nenhuma cruz humana. Se alguma vez caíres nessa armadilha, retifica imediatamente. Bastar-se-á pensar que ele sofreu infinitamente mais por nosso amor. Ponto 4. Quarta estação. Jesus encontra sua Mãe Santíssima. Mal Jesus se levantou da sua primeira queda, encontra sua Mãe Santíssima junto do caminho por onde ele passa. Com imenso amor, Maria olha para Jesus e Jesus para sua mãe. Os seus olhares encontram-se e cada coração verte no outro a sua própria dor. A alma de Maria fica mergulhada em amargura, na amargura de Jesus Cristo. Ó vós que passais pelo caminho, olhai e vede se há dor semelhante à minha dor. Lamentações, capítulo 1, versículo 12. Mas ninguém repara, ninguém presta atenção, apenas Jesus.
Cumpriu-se a profecia de Simeão: uma espada trespassará a tua alma. Lucas, capítulo 2, versículo 35. Na escura solidão da paixão, Nossa Senhora oferece ao seu Filho um bálsamo de ternura, de união, de fidelidade, um sim à vontade divina. Pela mão de Maria, tu e eu queremos também consolar Jesus, aceitando sempre e em tudo a vontade do seu Pai, do nosso Pai. Só assim saborearemos a doçura da cruz de Cristo e abraçá-la-emos com a força do amor, levando-a em triunfo por todos os caminhos da terra. Pontos de meditação. 1. Que homem não choraria vendo a mãe de Cristo em tão atroz suplício? O seu filho ferido e nós, longe, covardes, resistindo à vontade divina. Mãe e Senhora minha, ensina-me a pronunciar um sim que, como o teu, se identifique com o clamor de Jesus ante seu Pai. Non mea voluntas. Lucas 22, 42. Não se faça a minha vontade, mas a de Deus. 2. Quanta miséria, quantas ofensas, as minhas, as tuas, as da humanidade inteira. Et in peccatis concepit me mater mea. Salmo 50, 7. Nasci como todos os homens, manchado com a culpa dos nossos primeiros pais. Depois, os meus pecados pessoais, rebeldias pensadas, desejadas, cometidas. Para nos purificar dessa podridão, Jesus quis humilhar-se e tomar a forma de servo. Filipenses 2, 7. Encarnando nas entranhas sem mancha de Nossa Senhora, sua mãe e mãe tua e minha. Passou 30 anos de vida oculta, trabalhando como os outros, junto de José. Pregou, fez milagres e nós pagamos-lhe com uma cruz. Necessitas de mais motivos para a contrição? 3. Jesus esperou por este encontro com sua mãe. Quantas recordações de infância! Belém, o longínquo Egito, aldeia de Nazaré, agora também a quer junto de si, no Calvário. Necessitamos dela. Na escuridão da noite, quando uma criança pequena tem medo, grita: Mãezinha! Assim tendo eu que clamar, muitas vezes, com um coração: Mãe, mãezinha, não me deixes. 4. Até chegar ao abandono, há um pouco de caminho a percorrer. Se ainda não conseguiste, não te preocupes. Continua a esforçar-te. Chegará o dia em que não verás outro caminho senão ele, Jesus, sua Mãe Santíssima e os meios sobrenaturais que o Mestre nos deixou. 5. Se somos almas de fé, daremos uma importância muito relativa aos acontecimentos desta terra, como lhe deram os santos. O Senhor e sua mãe não nos abandonam e sempre que for necessário estarão presentes para encher de paz e de segurança o coração dos seus. Ponto 5. Quinta estação. Simão Cirineu ajuda Jesus a levar a cruz. Jesus está extenuado, o seu passo é cada vez mais cambaleante e a soldadesca tem pressa de acabar, de modo que quando saem da cidade pela porta judiciária, intimam um homem que vinha de uma granja chamado Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, e obrigam-no a levar a cruz de Jesus. Marcos 15, 21. No conjunto da paixão, é bem pouco o que significa esta ajuda, mas a Jesus basta-lhe um sorriso, uma palavra, um gesto, um pouco de amor para derramar copiosamente a sua graça sobre a alma do amigo. Anos mais tarde, os filhos de Simão, já cristãos, serão conhecidos e estimados pelos seus irmãos na fé. Tudo começou por um encontro inesperado com a cruz. Apresentei-me aos que não perguntavam por mim. Encontraram-me os que não me procuravam. Isaías 65, 1. Às vezes a cruz aparece sem que a procuremos. É Cristo que pergunta por nós. E se porventura, ante essa cruz inesperada, e talvez por isso mais obscura, o coração mostrasse repugnância, não lhe deis consolações.
E se as pedir, cheio de uma nobre compaixão, diz-lhe devagar em confidência: coração, coração na cruz, coração na cruz. Pontos de meditação. 1. Queres saber como agradecer ao Senhor o que fez por nós? Com amor. Não há outro caminho. Amor com amor se paga, mas a certeza do carinho é dada pelo sacrifício. Portanto, ânimo. Nega-te e toma a sua cruz. Então terás a certeza de lhe devolver amor por amor. 2. Não é tarde nem tudo está perdido, ainda que te pareça, ainda que o repitam 1000 vozes agorentas, ainda que te assediem olhares de troça e incredulidade. Chegaste numa boa altura para carregar com a cruz. A redenção está a fazer-se agora, e Jesus tem necessidade de muitos sirineus. 3. Para ver feliz a pessoa que ama, um coração nobre não vacila ante o sacrifício. Para aliviar um rosto doente, uma alma grande vence a repugnância e dá-se sem reticências. E Deus merece menos que um bocado de carne, que um punhado de barro? Aprende a mortificar os teus caprichos, aceita a contrariedade sem exageros, sem espaventos, sem misterismos, e tornarás mais leve a cruz de Jesus. 4. Hoje a salvação entrou nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido. Lucas 19, 9 e 10. Zaqueu, Simão de Cirene, Dimas, o centurião, agora já sabes porque o Senhor te procurou. Agradece-lhe, mas opere et veritate, com obras e de verdade. 5. Como amar deveras a cruz santa de Jesus? Deseja-a. Pede forças ao Senhor para implantá-la em todos os corações e de uma ponta a outra deste mundo, e depois desagrava-o com alegria. Procura amá-lo também com bater de todos os corações que ainda o não amam. Ponto 6. Sexta estação. Uma piedosa mulher enxuga a face de Jesus. Não há nele parecer, não há formosura que atraia o olhar, nem beleza que agrade. Desprezado, rejeitado pelos homens, varão de dores, experimentado em todos os sofrimentos, diante de quem se volta a cara, menosprezado, considerado em nada. Isaías 53, 2 e 3. E é o Filho de Deus que passa, louco, louco de amor. Uma mulher de nome Verônica abre caminho entre a multidão, levando um pano branco dobrado, com o qual limpa piedosamente o rosto de Jesus. O Senhor deixa gravada a sua santa face nas 3 partes desse véu. O rosto bem-amado de Jesus, que tinha sorrido às crianças e se transfigurou de glória no Tabor, está agora como que oculto pela dor. Mas esta dor é a nossa purificação. Esse suor e esse sangue que mancham e deformam as suas feições, a nossa limpeza. Senhor, que eu me decida a arrancar, mediante a penitência, a triste máscara que forjei com as minhas misérias. Então, só então, pelo caminho da contemplação e da expiação, a minha vida irá copiando fielmente os traços da tua vida, e nos iremos parecendo cada vez mais contigo. Seremos outros Cristos, o próprio Cristo, ipsi Christus. Pontos de meditação. 1. Os nossos pecados foram a causa da paixão, daquela tortura que deformava o semblante amabilíssimo de Jesus, perfectus Deus, perfectus homo. E são também as nossas misérias que agora nos impedem de contemplar o Senhor e nos apresentam a sua figura turva e desfeita. Quando temos a vista turva, quando os olhos se enevoam, precisamos de ir à luz. E Cristo disse, Ego sum lux mundi, João 8, 12. Eu sou a luz do mundo. E acrescenta, o que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida.
2. Intima com a humanidade santíssima de Jesus, e Ele porá na tua alma uma fome insaciável, um desejo louco de contemplar a sua face. Nessa ânsia, que não é possível aplacar na terra, encontrarás muitas vezes o teu consolo. 3. São Pedro escreve: por Jesus Cristo, Deus deu-nos as maiores e mais preciosas graças que tinha prometido para nos fazer participantes da natureza divina. 2 Pedro 1:4. Esta nova divinização não significa que deixemos de ser humanos. Homens sim, mas com horror ao pecado grave, homens que abominam as faltas veniais e que se experimentam diariamente a sua fraqueza, conhecem também a fortaleza de Deus. Assim, nada poderá deter-nos, nem os respeitos humanos, nem as paixões, nem esta carne que se rebela porque somos uns velhacos, nem a soberba, nem a solidão. Um cristão nunca está sozinho. Se te sentes abandonado, é porque não queres olhar para esse Cristo que passa tão perto, talvez com a cruz. Ut ingratiarum semper action emanemus. Meu Deus, obrigado, obrigado por tudo, pelo que me contraria, pelo que não entendo, pelo que me faz sofrer. Os golpes são necessários para arrancar o que sobra do grande bloco de mármore. Assim, esculpe Deus nas almas a imagem do seu Filho. Agradece ao Senhor essas delicadezas. 5. Quando os cristãos passam maus bocados, é porque não dão a esta vida todo o seu sentido divino. Onde a mão sente a picadela dos espinhos, os olhos descobrem um ramo de rosas esplêndidas, cheias de aroma. Ponto 7. Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Já fora da muralha, o corpo de Jesus volta a bater-se por causa da fraqueza, caindo pela segunda vez, entre a gritaria da multidão e os empurrões dos soldados. A debilidade do corpo e a amargura da alma fizeram com que Jesus caísse novamente. Todos os pecados dos homens, os meus também, pesam sobre a sua humanidade santíssima. Foi Ele quem tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós tivemo-lo por castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas foi trespassado pelas nossas iniquidades e torturado pelos nossos pecados. O castigo que nos devia trazer a paz caiu sobre ele e nós fomos curados das suas chagas. Isaías 53, 4 e 5. Desfalece Jesus, mas a sua queda levanta-nos, a sua morte ressuscita-nos. A nossa reincidência no mal corresponde Jesus com a sua insistência em redimir-nos com abundância de perdão. E para que ninguém desespere, volta a levantar-se fatigadamente abraçado à cruz. Que os tropeços e derrotas não nos afastem nunca mais dele. Como a criança débil se lança compungida nos braços vigorosos do seu pai, tu e eu agarrar-nos-emos ao jugo de Jesus. Só essa contrição e essa humildade transformarão a nossa fraqueza humana em fortaleza divina. Pontos de meditação. 1. Cai Jesus sob o peso do madeiro, nós pela atração das coisas da terra. Prefere vir-se abaixo a largar a cruz. Assim sana Cristo o desamor que nos derruba. 2. Esse desalento, por quê? Pelas tuas misérias? Pelas tuas derrotas, às vezes contínuas? Por uma queda grande, que não esperavas? Sê simples, abre o coração, olha que não está tudo perdido. Ainda podes continuar, e com mais amor, com mais carinho, com mais fortaleza. Refugia-te na filiação divina. Deus é teu Pai amantíssimo. Esta é a tua segurança, o ancorador onde lançar a âncora, aconteça o que acontecer na superfície deste mar da vida. E encontrarás alegria, força, otimismo, vitória. 3.
Disseste-me: Padre, estou a passar um mau bocado. E respondi-te ao ouvido: leva sobre os teus ombros uma partezinha dessa cruz, só uma parte pequena. E se nem sequer assim aguentares com ela, deixa-a toda inteira sobre os ombros fortes de Cristo. E a partir de agora, repete comigo: Senhor meu Deus, nas tuas mãos abandono o passado e o presente e o futuro, o pequeno e o grande, o pouco e o muito, o temporal e o eterno. E fica tranquilo. 4. Em algumas ocasiões perguntei a mim mesmo qual seria o martírio maior, o de quem recebe a morte pela fé às mãos dos inimigos de Deus, ou o de quem gasta os seus anos trabalhando sem outra intenção que servir a igreja e as almas, e envelhece sorrindo e passa inadvertido. Para mim, o martírio sem espetáculo é mais heróico. Esse é o teu caminho. 5. Para seguir o Senhor, para intimar com Ele, temos de nos espezinhar pela humildade, como se pisam as uvas no lagar. Se calcamos a nossa miséria, que isso somos, então Ele instala-se à vontade na alma. Como em Betânia, fala-nos e falamos-lhe em conversa confiada de amigo. Ponto 8. Oitava estação. Jesus consola as filhas de Jerusalém. Entre as pessoas que contemplam a passagem do Senhor, há umas tantas mulheres que não podem conter a sua compaixão e desfazem-se em lágrimas, recordando porventura aquelas jornadas gloriosas de Jesus, quando todos exclamavam maravilhados: Beni omnia fete. Marcos 7:37. Fez tudo bem. Mas o Senhor quer encaminhar esse pranto para um motivo mais sobrenatural e convida-as a chorar pelos pecados que são a causa da paixão e que atrairão o rigor da justiça divina. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas, por vossos filhos, pois se tratam assim a madeira verde, o que acontecerá ao linho seco? Lucas 23, 28 e 31. Os teus pecados, os meus, os de todos os homens põem-se de pé. Todo o mal que fizemos e o bem que deixamos de fazer. O panorama desolador dos inumeráveis delitos e infames sem conta que teríamos cometido se ele, Jesus, não nos tivesse confortado com a luz do seu olhar amabilíssimo. Que pouco é uma vida para reparar. Pontos de meditação. 1. Os santos. Dizes-me, rebentavam em lágrimas de dor ao pensar na paixão de nosso Senhor. Eu, porém, talvez seja porque tu e eu presenciamos as cenas, mas não as vivemos. 2. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. João capítulo 1, versículo 11. Mas ainda arrastaram-no para fora da cidade para o crucificarem. Jesus responde com um convite ao arrependimento, agora, enquanto a alma está a caminho e ainda há tempo. Contrição profunda pelos nossos pecados, dor pela malícia inesgotável dos homens que se preparam para dar a morte ao Senhor. Reparação pelos que ainda se obstinam em tornar estéril o sacrifício de Cristo na cruz. 3. É preciso unir, é preciso compreender, é preciso desculpar. Não levantes nunca uma cruz apenas para recordar que uns mataram outros. Seria o estandarte do diabo. A cruz de Cristo é calar, perdoar e rezar por uns e por outros, para que todos alcancem a paz. 4. O Mestre passa uma e outra vez muito perto de nós. Olha-nos e se o vês, se o escutas, se não lhe resistes, ele ensinar-te-á a dar sentido sobrenatural a todas as tuas ações, e então também tu semearás onde te encontrares consolação e paz e alegria. 5.
Por muito que ames, nunca amarás bastante. O coração humano tem um coeficiente de dilatação enorme. Quando ama, dilata-se num crescendo de carinho que supera todas as barreiras. Se amas o Senhor, não haverá criatura que não encontre lugar no teu coração. Ponto 9. Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. O Senhor cai pela terceira vez na ladeira do Calvário, quando faltam apenas 40 ou 50 passos para chegar ao cume. Jesus não se aguenta em pé, faltam-lhe as forças e jaz esgotado por terra. Entregou-se porque quis, maltratado, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda ante os tosqueadores. Isaías 53, 7. Todos contra ele, os da cidade e os forasteiros, e os fariseus e os soldados, e os príncipes dos sacerdotes, todos verdugos. Sua mãe, minha mãe, Maria chora. Jesus cumpre a vontade de seu Pai. Pobre, nu, generoso, que lhe falta entregar? Dilext me et traditit semet psum pro me. Gálatas 2, 20. Amou-me e entregou-se até a morte por mim. Meu Deus, que eu odeio o pecado e me uno a Ti, abraçando-me à Santa Cruz, para cumprir por meu lado a Tua vontade amabilíssima, nu de todo o afeto terreno, sem outro alvo que a Tua glória, generosamente, não reservando nada para mim, oferecendo-me contigo em perfeito holocausto. Pontos de meditação. 1. O Senhor já não pode levantar-se. Tão gravoso é o peso da vossa miséria. Levam-no até o patíbulo como um fardo. Ele tudo deixa em silêncio. Humildade de Jesus. Aniquilamento de Deus que nos levanta e exalta. Entendes agora por que te aconselhei que pusesses o teu coração no chão para que os outros o calquem? 2. Quanto custa chegar até o Calvário? Tu também tens de vencer-te para não abandonar o caminho. Essa luta é uma maravilha, uma autêntica prova do amor de Deus que nos quer fortes, porque virtus in infirmitio te perficitar. 2 Coríntios 12, 9. A virtude fortalece-se na debilidade. O Senhor sabe que quando nos sentimos frouxos, nos aproximamos dele, rezamos melhor, mortificamos-nos mais, intensificamos o amor ao próximo, assim nos tornamos santos. Dá muitas graças a Deus por permitir que haja tentações e porque lutas. 3. Queres acompanhar Jesus de perto, muito de perto? Abre o Santo Evangelho e lê a paixão do Senhor. Mas só ler, não. Viver. A diferença é grande. Ler é recordar uma coisa que passou. Viver é estar presente num acontecimento que sucede agora mesmo, ser mais uma pessoa naquelas cenas. Então deixa que o teu coração se expanda, que se ponha junto do Senhor, e quando reparares que se escapa, que és covarde como os outros, pede perdão pelas tuas covardias e pelas minhas. 4. Parece que o mundo te cai em cima, à tua volta não se vislumbra uma saída. Desta vez é impossível superar as dificuldades. Mas torna-te a esquecer que Deus é teu Pai, onipotente, infinitamente sábio, misericordioso. Ele não pode enviar-te nada mal. Isso que te preocupa, convém-te ainda que os teus olhos de carne estejam agora cegos. Omnia in bonum. Senhor, que mais uma vez e sempre se cumpra a tua sapientíssima vontade. 5. Agora compreendes quanto fizeste sofrer Jesus e enches-te de dor. Como lhe pedes perdão, deveras e choras pelas tuas traições passadas. Não te cabem no peito as ânsias de reparar. Bem, mas não esqueças que o espírito de penitência está principalmente em cumprir
custe o que custar, o dever de cada instante. Ponto 10. 10ª estação. Jesus é despojado das suas vestes. Ao chegar o Senhor ao Calvário, dão-lhe de beber um pouco de vinho misturado com fel, uma espécie de narcótico que diminui um pouco a dor da crucifixão. Mas Jesus, tendo provado para agradecer esse piedoso obséquio, não quis beber. Mateus 27, 34. Entrega-se à morte com a plena liberdade do amor. Depois os soldados despojam Cristo das suas vestes. Da planta dos pés à cabeça, não há nele nada são feridas, inchaços, chagas apodrecidas não curadas, nem ligadas, nem suavizadas com óleo. Isaías 1, 6. Os verdugos tomam as suas vestes e dividem-nas em 4 partes. Mas a túnica é sem costura, pelo que dizem: Não a rasguemos, deitemos antes sortes para ver de quem será. João 19, 24. Deste modo, se voltou a cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre a minha túnica. Salmo 21, 19. É o espólio, o despojo, a pobreza mais absoluta. Nada ficou ao Senhor a não ser um madeiro. Para chegar a Deus, Cristo é o caminho, mas Cristo está na cruz, e para subir a cruz é preciso ter o coração livre, desprendido das coisas da terra. Pontos de meditação. 1. Do pretório ao Calvário, choveram sobre Jesus os insultos da plebe enlouquecida, o rigor dos soldados, as troças do sinédrio, escárnios e blasfêmias, nenhuma queixa, nenhuma palavra de protesto, tampouco quando, sem contemplações, arrancaram da sua pele as vestes. Aqui vejo a minha insensatez em desculpar-me em tantas palavras vãs. Propósito firme, trabalhar e sofrer pelo meu Senhor em silêncio. 2. O corpo chagado de Jesus é um autêntico retábulo de dores. Por contraste, vem à memória tanto comodismo, tanto capricho, tanta negligência, tanta mesquinhez e essa falsa compaixão com que trato a minha carne. Senhor, pela tua paixão e pela tua cruz, dá-me forças para viver a mortificação dos sentidos e arrancar tudo que me afaste de ti. 3. A ti, que desmoralizas, repetir-te-ei uma coisa muito consoladora. A quem faz o que pode, Deus não lhe nega a sua graça. Nosso Senhor é Pai, e se um filho lhe diz na quietude do seu coração: meu Pai do céu, aqui estou, ajuda-me, se recorre à Mãe de Deus, que é a Mãe nossa, vai para a frente. Mas Deus é exigente. Pede amor de verdade, não quer traidores. É preciso ser fiel a essa luta sobrenatural que é ser feliz na terra à força de sacrifício. 4. Os verdadeiros obstáculos que te separam de Cristo, a soberba, a sensualidade, superam-se com a oração e penitência. E rezar e mortificar-se é também ocupar-se dos outros e esquecer-se de si próprio. Se viveres assim, verás como a maior parte dos contratempos que tens desaparecem. 5. Quando lutamos por ser verdadeiramente ipse Christus, o próprio Cristo, então o humano e o divino, entrelaçam-se na nossa vida. Todos os nossos esforços, mesmo os mais insignificantes, adquirem um alcance eterno, porque vão unidos ao sacrifício de Jesus na cruz. Ponto 11. 11ª estação. Jesus é pregado na cruz. Agora crucificam o Senhor, e junto dele 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Entretanto, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Foi o amor que levou Jesus ao Calvário, e já na cruz, todos os seus gestos e todas as suas palavras são de amor sereno e forte. Com gesto de sacerdote eterno, sem pai nem mãe, sem genealogia,
Hebreus 7, 3. Abre os seus braços à humanidade inteira. Juntamente com as marteladas que pregam Jesus, ressoam as palavras proféticas da Escritura Santa. Trespassaram as minhas mãos e os meus pés, contaram todos os meus ossos, e eles mesmos olham para mim e contemplam. Salmo 21, 17 e 18. Ó meu povo, que te fiz eu, ou em que te contristei? Responde-me. Miqueias 6, 3. E nós, despedaçada a alma pela dor, dizemos sinceramente a Jesus: sou teu, entrego-me a ti e cravo-me na cruz gostosamente, sendo nas encruzilhadas do mundo uma alma entregue a ti, a tua glória, a redenção, a corredenção da humanidade inteira. Pontos de meditação. 1. Já pregaram Jesus ao madeiro, os verdugos executaram desapiedadamente a sentença. O Senhor tudo deixou com mansidão infinita. Não era necessário tanto tormento, ele podia ter evitado aquelas amarguras, aquelas humilhações, aqueles maus tratos, aquele juízo iníquo e a vergonha do patíbulo e os cravos e a lança, mas quis sofrer tudo isso por ti e por mim. E nós não vamos saber corresponder? É muito possível que, em alguma altura, a sós com o crucifixo, te venham as lágrimas aos olhos. Não te domines, mas procura que esse pranto acabe num propósito. 2. Amo tanto Cristo na cruz que cada crucifixo é uma recriminação carinhosa do meu Deus. Eu sofrendo e tu, covarde. Eu amando-te e tu, esquecendo-me. Eu pedindo-te e tu, negando-me. Eu aqui com gesto de sacerdote eterno, padecendo tudo o que posso por teu amor, e tu queixas-te ante a menor incompreensão, ante a mínima humilhação. 3. Que belas são essas cruzes no cimo dos montes, no alto dos grandes monumentos, nos pináculos das catedrais, mas também é preciso inserir a cruz nas entranhas do mundo. Jesus quer ser levantado ao alto aí, no ruído das fábricas e das oficinas, no silêncio das bibliotecas, no fragor das ruas, na quietude dos campos, na intimidade das famílias, nas assembleias, nos estádios. Onde quer que um cristão gaste a sua vida honradamente, aí deve colocar, com o seu amor, a cruz de Cristo, que atrai a si todas as coisas. 4. Depois de tantos anos, aquele sacerdote fez uma descoberta maravilhosa. Compreendeu que a Santa Missa é verdadeiro trabalho, operatio Dei, trabalho de Deus. E nesse dia, ao celebrá-la, experimentou dor, alegria e cansaço. Sentiu na sua carne o esgotamento de um trabalho divino. A Cristo também custou o esforço a primeira missa, a cruz. 5. Antes de começar a trabalhar, põe sobre a tua mesa ou junto dos utensílios do teu trabalho um crucifixo. De vez em quando, lança-lhe um olhar. Quando a fadiga chegar, fugir-te-ão os olhos para Jesus e encontrarás nova força para prosseguir no teu empenho. Porque esse crucifixo é mais do que o retrato de uma pessoa querida, os pais, os filhos, a mulher, a noiva. Ele é tudo. O teu pai, teu irmão, teu amigo, teu Deus e o amor dos teus amores. Ponto 12. 12ª estação. Jesus morre na cruz. No cimo da cruz está escrita a causa da condenação. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. João 19, 19. E todos os que passam por ali o injuriam e o escarnecem. Se és o Rei de Israel, desça agora da cruz. Mateus 27, 42. Um dos ladrões vem em sua defesa. Este não fez nenhum mal. Lucas 23, 41. Depois dirige a Jesus uma petição humilde, cheia de fé. Senhor,
Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23, 42. Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Maria, sua mãe, está junto da cruz com outras santas mulheres. Jesus olha e olha depois para o discípulo que ama e diz à sua mãe: Mulher, aí tens o teu filho. Depois diz ao discípulo: Aí tens a tua mãe. João 19, 26 e 27. Apaga-se a luminária do céu e a terra fica mergulhada em trevas. São cerca das 3, quando Jesus exclama: Ilahi! Ilahi! Lama sabachthani! Isto é, meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27, 46. Depois, sabendo que todas as coisas estão prestes a ser consumadas para que se cumpra as Escrituras, diz: Tenho sede. João 19, 28. Os soldados embebem uma esponja em vinagre e, atando a cana de hisope, aproximam-la da boca. Jesus sorve o vinagre e exclama: Tudo está consumado. João 19, 30. O véu do templo rasga-se e a terra treme, quando o Senhor brada com voz forte: Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. E expira. Ama o sacrifício, que é a fonte de vida interior. Ama a cruz, que é o altar do sacrifício. Ama a dor até beber, como Cristo, as fezes do cálice. Pontos de meditação. 1. Et inclinato capite traditit spiritum. João 19, 30. O Senhor exalou o seu último alento. Os discípulos tinham no ouvido dizer muitas vezes: Meu cibus est. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e dar cumprimento à sua obra. João 4, 34. Vê-lo até o fim, com paciência, com humildade, sem reservar nada para si. Ob Jesus quod mortem. Filipenses 2, 8. Obedeceu até a morte e morte de cruz. 2. Uma cruz. Um corpo pregado com cravos ao madeiro. Ao lado aberto, com Jesus ficam apenas sua mãe, umas mulheres e um adolescente. Os apóstolos onde estão? E os que foram curados das suas doenças? Os coxos, os cegos, os leprosos? E os que o aclamaram? Ninguém responde. Cristo rodeado de silêncio. Também tu poderás sentir alguma vez a solidão do Senhor na cruz. Procura então o apoio daquele que morreu e ressuscitou. Procura abrigo nas chagas das suas mãos, dos seus pés, do seu lado, e renovar-se-á a tua vontade de recomeçar e repreenderás o caminho com maior decisão e eficácia. 3. Há uma falsa cética que apresenta o Senhor na cruz, raivoso, rebelde. Um corpo retorcido que parece ameaçar os homens. Aniquilastes-me, mas eu lançarei sobre vós os meus cravos, a minha cruz e os meus espinhos. Esses não conhecem o Espírito de Cristo. Sofreu tudo o que pôde, e por ser Deus, podia tanto, mas amava mais do que padecia, e depois de morto, consentiu que uma lança lhe abrisse outra chaga, para que tu e eu encontrássemos refúgio junto do seu coração amabilíssimo. 4. Tenho repetido muitas vezes aquele verso do hino eucarístico, Peto quod petivit latro poenitens, e sempre me comovo. Pedir como ladrão arrependido. Reconheceu que ele sim merecia aquele castigo atroz, e com uma palavra
roubou o coração de Cristo e abriu para si as portas do céu. 5. Da cruz pende o corpo, já sem vida, do Senhor. A multidão, vendo o que se tinha passado, retira-se batendo no peito. Lucas 23, 48. Agora que estás arrependido, promete a Jesus que com a sua ajuda não vais crucificá-lo mais. Dilo com fé. Repete uma e outra vez. Amar-te-ei, meu Deus, porque desde que nasceste, desde que eras criança, te abandonaste nos meus braços, inerme, confiando na minha lealdade. Ponto 13. 13ª estação. Jesus é descido da cruz e entregue à sua mãe. Mergulhada na dor, Maria está junto da cruz e João com ela. Mas faz-se tarde e os judeus insistem para que se tire o Senhor dali. Depois de ter obtido de Pilatos a licença que a lei romana exige para sepultar os condenados, chega ao Calvário um senador chamado José, varão bom e justo, oriundo de Arimateia. Ele não tinha concordado com a condenação nem com a execução. Ao contrário, era dos que esperavam o reino de Deus. Lucas 23, 50 e 51. Com ele vem também Nicodemos, o mesmo que anteriormente tinha ido de noite encontrar-se com Jesus, trazendo uma mistura de mirra e aloés de quase 100 libras. João 19, 39. Não eram conhecidos publicamente como discípulos do Mestre, não se encontravam nos grandes milagres, nem o acompanharam na sua entrada triunfal em Jerusalém. Agora, no momento mau, quando os outros fogem, não temem comprometer-se pelo seu Senhor. Tomam os dois o corpo de Jesus e deixam-no nos braços de sua Santíssima Mãe. Renova-se a dor de Maria. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa das mulheres? Para onde partiu quem tu amas? Procurá-lo-emos contigo. Cânticos 5, 17. A Virgem Santíssima é nossa Mãe e não queremos nem podemos deixá-la sozinha. Pontos de meditação. 1. Veio salvar o mundo e os seus negam-no ante Pilatos. Ensinou-nos o caminho do bem e arrastam-no pela via do Calvário. Deu exemplo em tudo e prefere um ladrão homicida. Nasceu para perdoar e, sem motivo, condenam-no ao suplício. Chegou por caminhos de paz e declaram-lhe guerra. Era luz e entregam-no ao poder das trevas. Trazia amor e pagam-lhe com ódio. Veio para ser rei e coroaram-no de espinhos. Fez-se servo para nos libertar do pecado e cravam-no na cruz. Encarnou para nos dar a vida e nós recompensamo-lo com a morte. 2. Não compreendo o teu conceito de cristão. Achas que é justo que o Senhor tenha morrido crucificado e tu te conformes com ir andando? Esse ir andando é o caminho áspero e estreito de que Jesus falava? 3. Não admitas o desalento no teu apostolado. Não fracassaste, como tampouco Cristo fracassou na cruz. Ânimo, continua contra a corrente, protegido pelo coração materno e puríssimo da Senhora. Sancta Maria, refugium nostrum et virtus. És o meu refúgio e a minha fortaleza. Tranquilo, sereno, Deus tem muito poucos amigos na terra. Não desejes sair deste mundo. Não recuses o peso dos dias, ainda que por vezes se nos tornem muito longos. 4. Se queres ser fiel, se muito mariano. A nossa mãe, desde a embaixada do anjo até a sua agonia ao pé da cruz, não teve outro coração nem outra vida que a de Jesus. Recorre a Maria com terna devoção de filho e ela alcançar-te-á essa lealdade e abnegação que desejas. 5. Não valho nada, não posso nada, não tenho nada, não sou nada. Mas tu subiste a cruz
para que eu possa apropriar-me dos teus méritos infinitos. E ali recolho também, são meus, porque sou seu filho, os merecimentos da Mãe de Deus e os de São José. E apodero-me das virtudes dos santos e de tantas almas entregues. Depois lanço um olhar à minha vida e digo: ai meu Deus, isto é uma noite cheia de escuridão. Só de vez em quando brilham uns pontos luminosos pela tua grande misericórdia e pela minha pouca correspondência. Tudo isto te ofereço, Senhor, não tenho outra coisa. Ponto 14. 14ª estação. Jesus é colocado no sepulcro. Num horto muito perto do Calvário, José de Arimateia tinha mandado lavrar na rocha um sepulcro novo. E por ser a véspera da grande Páscoa dos judeus, põe Jesus ali. Depois, José rolou uma grande pedra para diante da boca do sepulcro e retirou-se. Mateus 27, 60. Sem nada veio Jesus ao mundo e sem nada, nem sequer o lugar onde repousa, se nos foi. A mãe do Senhor, minha mãe, e as mulheres que seguiram o Mestre desde a Galileia, depois de observar tudo atentamente, partem também. Cai a noite. Agora consumou-se tudo. Cumpriu-se a obra da nossa redenção. Já somos filhos de Deus, porque Jesus morreu por nós e a sua morte resgatou-nos. Emptiening estis pretio magno. 1 Coríntios 6, 20. Tu e eu fomos comprados por alto preço. Temos de fazer vida nossa a vida e a morte de Cristo, morrer pela mortificação e a penitência para que Cristo viva em nós pelo amor, e seguir então as pesadas de Cristo com ânsia de redimir todas as almas. Dar a vida pelos outros, só assim se vive a vida de Jesus e nós fazemos uma só coisa com Ele. Pontos de meditação. 1. Dos altos cargos que ocupam Nicodemos e José de Arimateia, discípulos ocultos de Cristo, intercedem por ele. Na hora da solidão, do abandono total e do desprezo, então expõe-se ao Dáctar. Marcos 15, 43. Valentia heróica. Eu subirei com eles ao pé da cruz, apertar-me-ei ao corpo frio, cadáver de Cristo, com o fogo do meu amor. Despregá-lo-ei com os meus desagravos e mortificações, envolvê-lo-ei com o lençol novo da minha vida limpa e enterrá-lo-ei no meu peito da rocha viva, donde ninguém me poderá arrancar. E aí, Senhor, descansai. Mesmo que todos vos abandonem e desprezem, servir-vos-ei, Senhor. 2. Sabei que fostes resgatados da vossa vã conduta, não com prata ou ouro, que são coisas perecíveis, mas com o sangue precioso de Cristo. 1 Pedro 1, 18 e 19. Não nos pertencemos. Jesus comprou-nos com a sua paixão e com a sua morte. Somos vida sua. Só há um único modo de viver na terra: morrer com Cristo para ressuscitar com Ele, até que possamos dizer com um apóstolo: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Gálatas 2, 20. 3. A paixão de Jesus é manancial inesgotável de vida. Umas vezes renovamos o gozoso impulso que levou o Senhor a Jerusalém. Outras, a dor da agonia que culminou no Calvário, ou a glória do seu triunfo sobre a morte e o pecado. Mas sempre o amor gozoso, doloroso, glorioso do coração de Jesus Cristo. 4. Pensa primeiro nos outros. Assim passarás pela terra com erros, sim, que são inevitáveis, mas deixando um rastro de bem. E quando chegar a hora da morte, que virá inexorável, acolhê-la-ás com júbilo, como Cristo, porque como Ele também ressuscitaremos para receber o prêmio do seu amor. 5. Quando me sinto capaz de todos os horrores e de todos os erros
que cometeram as pessoas mais vis, compreendo bem que posso não ser fiel, mas essa incerteza é uma das bondades do amor de Deus que me leva a estar como uma criança agarrada aos braços do meu Pai, lutando cada dia um pouco para não me afastar dele. Assim, tenho a certeza de que Deus não me largará da sua mão. Pode a mulher esquecer-se do fruto do seu ventre, não se compadecer do filho das suas entranhas? Pois ainda que ela se esqueça, eu não te esquecerei. Isaías 49, 15.